antigamente. É que a prova é antiga, né? Faz anos que não existe. Antigamente, eles pediam questão de acentuação. Né? Não uma só, né? Misturada, verdadeiro e falso, 2 e 3, enfim. Lá no final do ano, nas vestibulares das federais, o ano que vem também na própria URGS, aí eles pedem. Mas a minha preocupação também é a redação, tá? Então a gente vai seguir a acentuação gráfica, beleza? Só para retomar algumas coisas com vocês, como a gente ficou aí essas quase 2 semaninhas sem aula, olha lá, ó, por conta do feriado. Pessoal, assim, ó, não esqueçam então das 3 coisas básicas da acentuação. Eu tô lá na página 15. Lembrando que vocês têm um espacinho na página também 16, tá bom? Então, eu tenho lá o monossílabo, eu tenho a oxítona, paroxítona e a proparoxítona. Queridos, não esqueçam, eu estou só repetindo aquilo que nós já falamos. Então, aqui vocês têm o A, o E e o O para acentuar. Aqui o A, o E, o O, o E em ens. E, claro, né, os plurais. Não esqueçam dos plurais, beleza? As, es, os também. Aqui, paroxítona todas. Lembra disso? Menos a regra da oxítona. Ou seja, meu querido, minha querida, se a paroxítona tá aqui a sílaba tônica, viu? Se a paroxítona tiver terminada nisso aqui, tu não acentua. Tu vai só acentuar em tudo, menos quando termina assim. Que foi o que nós vimos aí, sei se na semana passada, ainda na outra semana. E as proparoxítonas todas, sem exceção. Tá bom? Todas, sem exceção. Isso aqui entra dentro da regra geral. A regra geral é essa. Vocês têm 3 regras também, que são regras específicas. Vocês têm a regra do I e do tônico, ou tônicos, né? Não esqueçam que isso aqui vale para quando eles estiverem no hiato, que eles estiverem numa sílaba separada, né? Hiato, quando eu separo. Vocês têm a regra, eu acho que nós paramos aqui, pessoal, no ditongo aberto, confere? Porque aí eu não falei dos verbos, eu acho, não falei dos acentos diferenciais. Eu não me lembro de ter falado. Vocês têm uma regra que a gente chama de regra do ditongo aberto, só vale para o EI, para o EL e para o OI, só vale para essas 3 sílabas aqui, certo? Então, por que eu vou acentuar esses casos? Não são esses casos aqui. Eu sempre peço para os alunos cuidarem. A acentuação que eu tenho aqui não é esse motivo. O motivo dessa acentuação é específico. Esse aqui é outro motivo. Beleza, Cleusa? Então, olha aqui, ó. O ditongo aberto, eu não acentuo mais as paroxítonas. Então, lá na regra que vocês têm da nova ortografia, eu não acentuo mais as paroxítonas. Então, assim, ó, eu tenho que ter muito cuidado aí, eu tenho que ter muita atenção com isso, mas, assim, eu acho que no Enem não é o caso. Acho. Tá? Nunca veio uma questão específica no Enem. Mas quem faz qualquer outro tipo de prova aí tem que abrir o olhinho. E aí também o caso das redações, tá? Meus queridos, então eu não acentuo as paroxítonas. Então eu vou dar um exemplo. Olha, lembra, eu sempre chamo atenção para esse exemplo aqui. Vocês têm herói. Por que herói é acentuado? Porque entra na regra do ditongo aberto. Não é porque é oxítona, é porque é um ditongo aberto. Só que o adjetivo não, ó. Heróico não tem mais acento. Eu vou colocar o acento de propósito errado. Errado de propósito. Ó, tá aqui, ó. Heróico. Não tem mais acento, não vai botar. Heróico, ele é paroxítona, então não tem mais acento. É o caso da ideia, ó. Não tem mais acento, da assembleia e assim por diante. Tá? Então, só para retomar aquilo que nós já vimos, entrando na regra geral e nas regras específicas. Aí, meu querido, vocês têm regras de acentos, que a gente chama de acentos diferenciais. Esses acentos eu peço para vocês cuidarem por conta da redação. A gente sempre se preocupa com a redação e, sei lá, uma possibilidade de prova pode ter, não é uma coisa impossível. Mas eu acredito muito mais no cuidado da redação. Então, nós temos assim, ó, de maneira geral, nos verbos, nós temos 2 questões que eu peço para os alunos cuidarem. Uma delas é o tempo do verbo. Vocês têm 2 verbos de tempos diferentes. Vocês têm o pode e vocês têm o pôde, que tem esse acento aqui. O pode, gente, é presente do indicativo. O que é presente do indicativo? Hoje ele pode. Tá? Hoje ele pode. E isso aqui é pretérito perfeito, passado perfeito. Ontem ele pôde. Esse não tem acento, mas a pronúncia é aberta, né? Pode. Ah, hoje ele pode. Será que tu pode fazer exercício? Ele pode fazer exercício. Ah, ontem ele pôde fazer exercício. Então, isso aqui é passado. Esse acento existe para diferenciar um passado de um presente.
Então, o nome desse acento é acento diferencial. Ó, isso aqui é acento diferencial. É outra regra, é outra estrutura, é outro movimento, é outro motivo. Gente, assim, ó, se alguém faz URGS de vocês, atenção também. No fim, eu acabei falando mais da redação, mas a URGS é uma prova que gosta de acento diferencial. Né? Algumas provas, a URGS eu posso garantir. Federal de Santa Catarina, né? Que sempre traz questão de acentuação. Tu quer ver uma coisa? A nossa preocupação está naquilo que a gente chama de verbo primitivo e verbo derivado. Como assim? Assim, ó. Eu tenho verbo ter, eu tenho verbo ver, eu tenho verbo vir. Eu vou botar esses 3 verbos, que são os que mais a gente usa, que mais a gente vê erro daqui a pouco numa escrita. Antes eu tinha falado do pôde e do pode, mas agora também eu quero que vocês cuidem. Gente, tem um acento que não se perdeu. Porque como a maioria dos acentos né, para diferenciar pelo de pelo, né, pelo de corpo e pelo de preposição, né? Ele passou pelo caminho. Antes tinha acento pelo de corpo. Hoje não tem mais acento, tá? Então que nem o para que tu escrevia assim, ó, o para-verbo. Ele não para de incomodar. Esse para não tem mais acento. Então, para a preposição e o para-verbo, eles não têm mais acento na nova ortografia. Só que esse pôde e esse por, eles mantiveram um acento, tá? Esse acento se manteve. Deixa eu só tirar aqui para vocês e a gente já mostra aqui. Certo? Então, esse por aqui é verbo. É um acento diferencial. Para diferenciar um verbo de uma preposição. Isso aqui é preposição. Tá? Então, eu tenho aqui um por verbo e aqui um por preposição. São coisas diferentes. Então, esses 2 acentos se mantiveram, esses a gente não perdeu. Tá? Aquele acento do dobro das letras a gente perdeu também, ó, do vou, ó, do perdoo, do deem, do vem. Esse nós perdemos, eu vou mostrar agora aqui para vocês. Esse nós não temos mais. Tá bom? Então, esses 2 se mantêm. Porque às vezes os alunos me dizem, Dani, na nova ortografia se perdeu, então, o acento das diferenças, né? Que são os acentos diferenciais de verbo, preposição. Eu digo, não é que se perdeu tudo. Evidente, uma coisa ou outra se perdeu mesmo, isso é verdade. Mas não tudo. Então, esses 2 aqui se mantêm, tá bom? Então, não esqueçam, ó. Pode e pôde. Hoje ele pode presente, ontem ele pôde passado, para diferenciar. Esse acento também é diferencial, para diferenciar o verbo da preposição. É proibido pôr os pés na parede. É proibido pôr, de colocar. E esse pôr preposição, ele passou por um momento difícil, por exemplo. Certo? Então, aí nós temos essa diferença. Aí, meu querido, minha querida, vocês vão me ajudar. Eu vou usar a terceira pessoa, tá bom? Eu vou usar a terceira pessoa dos verbos porque vocês usam a terceira pessoa na redação. Quem vai fazer o FSM dia 9? Uma galerinha, que massa, né? Que bom que vocês vão fazer, gente. Quem não vai fazer também, tranquilo, tá tudo bom também para quem não vai fazer. A gente não sabe o que vai ser a redação, né? A gente não tem como saber, a gente não tem previsão do que vai ser a redação. Mas, todas. Aqui, meu amor? Imagina, tá? Então, assim, ó. Eu não sei qual é que vai ser a redação, acho que ninguém sabe, né, também, acho que não sou só eu, não sou a pessoa única nesse mundo que não sabe. Mas independente do tipo de redação, gente, qualquer banca exige a correção gramatical, tá? Quando a gente fala de Enem, a gente fala em competência 1. Eu não sei se vocês chegaram a ver o edital das redações da UFSM, do tipo de correção, chegaram a dar uma olhadinha, também é separado, né, por esses critérios aí que nós temos. Então, assim, ó, eu vou usar a terceira pessoa, beleza? A URGS, em algum momento, ela já permitiu a primeira pessoa, vai depender também do tipo de texto. A própria UFSM agora, né, daqui a pouco vem uma carta, um artigo de opinião, tu não sabe o que vem aí. Mas eu vou usar a terceira pessoa porque é padrão. Né? Nós usamos muito a terceira pessoa nos textos e todos nós vamos fazer a prova do Enem. E lá é terceira pessoa. Então, o verbo ter, tá? Ó, ele tem. Então, por exemplo, o governo, a saúde, o ministério, a família. Eu estou usando a terceira pessoa masculino porque é padrão. Mas eles têm. Então, vamos cuidar isso aí, ó. Ver, ele vê e eles. Agora, sem o acento, tá, pessoal? Eles veem.
O verbo vir. Ele vem. Eles vêm com acento circunflexo. Agora, o que me preocupa, pessoal, são os derivados, porque isso aqui é verbo primitivo, ou seja, desses verbinhos, outros vão surgir. Outros verbos vão surgir. Então, por exemplo, do verbo ter, vocês têm o manter, ó. Vocês têm o prever. Vocês têm o intervir. Olha o verbo da intervenção do Enem. O verbo intervir, que são verbos derivados destes verbos que já nós temos os primitivos. Aí, gente, olha só. Ele mantém. Atualmente, o Brasil mantém um índice, né, mantém com acento. E eles mantêm, os países mantêm, os cidadãos mantêm. Prevê, ele, prevê, e eles prevêem. Segundo estatística, o governo prevê, e eu já vou fazer uma pergunta para vocês. Ele intervém, olha o acento, mesma coisa lá que o outro verbo de cima, e eles intervêm. É que eu acho que a gente não usa muito... Gente, desculpa, vai ficar o M aqui, mas eu sei que não é separado. Eu acho que a gente não usa muito presente nesses verbos. Acho que na redação, não sei como é. Sei, agora estou pensando se vocês usam mais presente na redação. Acho que vocês usam presente mais passado, né? Na redação, até mesmo futuro lá para as propostas. Bom, vamos conversar agora aqui. Ele tem singular, terceira pessoa do singular, não tem acento. Né? Tu tá lá escrevendo o teu texto, o governo tem, a sociedade tem, a família tem, e assim por diante. O adolescente tem, o estudante tem. Eles têm. Eles têm. Gente, isso aqui indica a terceira pessoa do plural. Qual é o motivo da acentuação? Eu acho que aí também nós temos que ter um certo cuidado. Qual é o motivo da acentuação? Esse acento, ele é considerado um acento diferencial. Tá? Ele é um acento diferencial. Porque ele não é paroxítona, não está na regra da oxítona, paroxítona, paroxítona, monossílabo. Não entra nessas regras aqui, que são as regras gerais, e tampouco nessas regras aqui. Tá? O acento diferencial é a regra dos verbos, e das preposições, e dos pronomes, enfim. E eu tenho aqui um acento. Para quê? Para diferenciar aquilo que é singular daquilo que é plural. Então, o motivo disso, né, o motivo dessa acentuação é justamente esse. Tá? Esse é o motivo. Aqui, pessoal, me diz por que esse V tem acento. Falem comigo. Cadê minha caneca? O que vocês acham? Pode achar, não precisa ter vergonha. O que tu acha, gatinha? Que amor a carinha dela. Gente, eu vou colocar da 29 a 36, que é a ortografia de vocês. Né? Lembrando que nós falamos das primitivas e derivadas. Isso que eu falei de primitiva e derivada na última aula, gente. Da onde que vem as palavras. Ah, eu tô com dúvida na minha redação, eu não sei como é que eu vou escrever. Bah, lembra como é que é a palavra lá na sua origem, eu acho que fica mais fácil. Na página 31, se vocês quiserem anotar, vocês já têm aí, ó, na 31, vocês têm essa ideia de palavras primitivas e as palavras derivadas. Vocês têm exatamente isso. Né? Então, a gente sempre chama a atenção dos alunos, cuidem alguns verbos. Vou repetir uma coisa para a gente dar seguimento. Vocês têm lá o verbo trazer, ó. O verbo é trazer. Vocês têm, então, uma derivada que é o traz. Cuidado com a escrita das palavras. Beleza? Então, isso é uma coisa. Eu deixei ele para vocês, ó. A síntese e a sintetizar. Cuidado, gente, isso aí. Porque síntese e sintetizar são palavras primitivas e derivadas. E no caso do sintetizar é com Z, mas síntese é com S. Tá? Que a gente falou de catequese, catequizar na última aula, anjo, angelical, enfim. Então, existem as exceções e é por isso que a gente tem que cuidar. Mas eu vou chamar a atenção de vocês para algumas coisas, tá? Eu acho que o que mais nos interessa em relação a isso. Existe uma, como é que eu posso dizer para vocês? Uma questão que dá para a gente ir atrás,
que aí quando a gente fala assim, ó, de ortografia, como a gente fala muito em exceção em ortografia, e as pessoas acabam, nós, né, eu junto, vamos todo mundo junto, às vezes a gente acaba tendo uma certa dúvida. Então assim, ó, a escrita do S, pessoal, a escrita do S, a gente costuma dizer que existem as questões dos sufixos, certo? O que é os sufixos? Os sufixos são aquelas coisinhas, né, aquelas estruturas que vêm depois do radical da palavra. Então, geralmente, nós podemos dizer isso, os sufixos são escritos com S. E nós temos 3 sufixos básicos que são escritos com S, que são os pátrios e os sufixos de adjetivo. Por exemplo, assim, ó, o ense, mas eu acho que aí não tem muita dúvida, porque o S tem esse som, né, ense, né? Mas o problema, às vezes, pode ser o oso, o osa, né, ó, Santa Mariense, estudioso, estudiosa. Aqui vocês têm o som de Z. A escrita é S, mas o som é de Z. Eu tenho na sequência, gente, o ex e o exa, que é o caso do português, da portuguesa, do milanês, do calabrês, da calabresa e assim por diante. Então eu tenho essas escritas assim. Por isso que a gente diz para os alunos, né? Atenção, o sufixo, ense, oso e es são sufixos. Sufixos é ótimo, né, professora? Sufixes são sufixos com derivação, com a questão do S. Então eu não posso esquecer disso, né? A derivação sufixal no caso. Então é bom lembrar. Outra coisa, uso do S. Teve uma questão, ela não é muito recente, foi uma questão da URGS até, porque eu não vejo o FSM pedindo isso, embora já tivesse alguns anos questão, né? Quem está fazendo prova do FSM vai ver que tem uma outra questão de ortografia. As provas, de maneira geral, também não exigem muita, mais para redação, né? Mas a URGS uma vez trouxe uma questão do itinerário, não, eu não conheço a palavra itinerário, eu só conheço a palavra itinerário, né? E trouxe a questão do desleixo também. E aí a gente chama a atenção dos alunos, porque existem algumas regras, né? Para o X, regras para o S, que dá para ser usadas. Dá, né? Para a gente usar essas regras. Outra coisa, pessoal, uso do S. Todas as formas do verbo pôr, do verbo querer e do verbo usar é com S. Eu tenho a impressão que eu parei aqui na última aula. Eu não me lembro, achei que tivesse falado isso para vocês. Então, todas as formas do pôr, do querer e do usar é sempre com S. Por mais que tenha outro som, ó. Pusessem. Ó. Quisessem. Usasse. Então, é sempre com o uso de S. Essas palavras aí. Então eu peço para os alunos cuidarem, porque aquilo que dá para a gente lembrar, que dá para a gente adquirir aí de conhecimento, que é uma regrinha, que é uma decoreba, na verdade, né? Tu usa com uma decorebinha. Eu acho que vale a pena, tá, meus queridos? Outra coisa, pessoal, no uso do S, nós temos esse pensamento aqui, que é regra, e existe um caso do uso do Z, que também é assim, ó. Ai, eu fico chateada de falar isso. Mas não é. É um caso que lá, de vez em quando, vai ter uma que outra exceção. Mas dá pra gente seguir. Que é o caso do seguinte. Quando eu tenho adjetivos e tenho substantivos desses adjetivos. Por exemplo, o adjetivo belo, eu tenho o substantivo beleza. O destro, destreza. Então, eu tenho esse pensamento aí. Existe outra dica para o Z, pessoal, mas aí... Tá, eu vou dar a dica igual. Mas assim, ó, pode aparecer... É que nem sempre eu consigo fazer a transformação. Mas assim, ó, eu tenho substantivo que tem o final dade. E aí o seu verbo, que é o que pedem, as provas que pedem isso, na hora de escrever, o seu verbo vai ser isar. Por exemplo, eu acho mais fácil pensar no substantivo. Por isso que eu começo por ele. Porque o isar, a gente nunca sabe. Porque não é que a gente nunca sabe, não é isso, né? Nunca sabe, não. Mas, por exemplo, analisar. O som do analisar é o mesmo esse som aqui. Só que analisar é com S.
Então a gente costuma dizer para os alunos, não é uma via de regra para a eternidade, mas uma dica, na verdade, que a gente dá para os alunos. Ah, tá com dúvida do sufixo isar. Eu não sei como é que se escreve um verbo. Olha o substantivo. A tendência é que se o substantivo é dade, por exemplo, civilidade, ó. O seu verbo é com isar, ó, civilizar. Tá? Por exemplo, contabilidade, contabilizar, ó. Desculpa, pessoal. Contabilizar, ó. Tá? Chega a ser assim, uma regra. Se o substantivo é escrito assim, o verbo automaticamente? Não, não chega a ser. Mas é uma dica, serve. Lá na hora da prova tu vai escrever, tenta lembrar do substantivo que é mais fácil, que aqui não tem erro, né? Ninguém vai errar o DAD, né? Ninguém vai errar o D, A, D, A, D, E. Mas aqui a gente às vezes tem dúvida. Então a gente pede para vocês cuidarem, certo? Deem uma olhadinha nisso aí. Gente, além disso, que eu chamo a atenção para os alunos, além de todas as regrinhas que a gente tem aí, eu tenho o caso do X. E o caso do X, ele tem 3 regras. E aí são regras mesmo, né? Não é dica, é a regra do X, do uso do X. Que eu não uso X e uso CH. Então eu tenho 3 questões, 3 momentos em que o X é utilizado. Então, eu uso o X após EM inicial. A palavra inicia com EM, a próxima letra é o X. Após EN inicial. Tudo isso vocês têm aí, né? Só que vocês têm mais detalhadinho, com mais exemplos. Aqui é só para fazer um resumão da ortografia para vocês, até para a gente fazer exercício, até para configurar aí uma questão de prova, enfim. E após ditongo. Tá? Então, por exemplo, vamos tomar água, por exemplo. O querer, eu passei as costas ali, minha flor, peraí. Essa tua professora não é muito esperta, né? Ela se enrola no quadro, ela apaga o que ela escreve. É isso? Tá, são 3 verbos. É porque esses verbos, às vezes a gente vê errado, porque tem o som de Z, né? Pusé, quiser, né? Puseram, quiseram, certo? Ele tem o som de Z, então a gente vê, às vezes, as pessoas acabam confundindo, né? A gente confunde na hora de escrever, né, pessoal? Eu não sei se é o caso de todos vocês, que nem eu comentei na aula passada. Gente, muitos de nós já temos um perfil, já temos um padrão de escrita, e acho ótimo isso. E esse padrão, nós já temos as palavras que nós temos o costume de usar. O que ocorre, né? Qual é a nossa preocupação, na verdade? Porque daqui a pouco, gente, vem um tema lá de redação, seja mesmo agora, semana que vem na UFSM, né? Semana que vem, não, na outra, que é domingo, né? A prova. Então vem lá uma proposta e que venha à tua cabeça uma palavra. Né? Às vezes também. Outra coisa, pessoal, a prova de vocês ela é escrita na norma padrão. Então, na dúvida, cata uma palavra na prova, né? Usa a prova como se fosse um dicionário. Né? O caso do Enem, eu digo isso. Porque no total vocês vão ter que ler muito, né, no Enem. O Enem é uma prova que a gente lê muito. Claro, tu não vai ler tudo, né, no Enem, mas é uma prova que devia, assim, né, se a gente fosse pensar numa via adequada de prova, é tu ler pelo menos o enunciado. Então vocês vão ter palavras, vocês têm um vocabulário no próprio Enem que vai auxiliar vocês. Esse vocabulário vai auxiliar. Então eu sempre digo para os alunos, na dúvida, cata uma palavra. Vocês têm uma prova de filosofia, né, uma prova de ciências humanas, uma prova de história, com bastante exemplo, com bastante dado. Tudo isso a gente pode usar na nossa prova de linguagens. Claro, não é para copiar, né? Assim como na prova de ciências humanas, né, tu não vai botar isso, vai botar segunda Aristóteles, não vai botar segunda a prova de ciências humanas desta mesma prova. Né? Não. E no caso da carta, do artigo de opinião, a carta aberta, enfim, que vocês têm lá na UFSM também, né? O uso de palavras, vocês vão ter palavras lá, vocês vão ter textos. Aí dá para catar lá uma palavrinha de repente. Na dúvida, não ultrapasse, na dúvida não escreve. Eu fui pegar um giz colorido, tomei água, não peguei. Vamos lá.
Qual é o que vocês não enxergam mesmo? É o rosa ou o azul? É o rosa ou o azul? Ela é o laranja. Justamente esse, né? É, tu viu o que eu fiz? Hã? Sim, mas é o que, não, que vocês não enxergam, né? Candanga, candanga. Ela vem lá do Cerrado pra me esculhambar. Tá. Eu vou escrever, vocês me digam, eu vou carregar ali, ó. Eu acho que o amarelinho é bom de ver. É que pra mim não é que nem vocês, tá, pessoal? Por isso que eu sempre pergunto. Porque pra mim tem uma luz aqui, então eu não sei como é que vocês enxergam aí. Ó, o ME inicial é o caso do mexer, ó. Mexer é com X, México, mexerica, mexilhão. Também ninguém vai escrever mexilhão numa prova, né? É importante que o governo distribua mexilhões para as pessoas se alimentarem. Tá? Então, olha ali, mexer. Cuidado. EN inicial. Enxergar. Então, muito cuidado com isso, gente. Aqui está uma questão que a gente pede para vocês cuidarem. Então, isso é uma regra. Após ditongo, eu estava falando uma questão aí que veio já em URGS, que era a palavra desleixo. E tinha com CH. Desleixo é com X. Aí uma aluna estava fazendo com uma aluna, agora, acho que terça-feira, estava fazendo com ela as questões, umas questões da URGS, que ela vai fazer URGS, especificamente, né, o foco. Aí ela me disse, mas como é que eu vou saber, Dani, na hora? Bom, na verdade, quem vai fazer qualquer outra prova, além do Enem, não sei se a universidade já pediu esse tipo de coisa, não é perfil da Federal, tá, pessoal? Não era. Eu acredito que não, pelo edital. Mas assim, ó, olha a regra. Após ditongo, ó, ei, caixa, olha lá, faixa, deixe. Tem um ditonguinho ali, ó, ditongo, ditongo, ditongo. A próxima letra, necessariamente, obrigatoriamente, tem que ser o X. Só que dentro dessa regra, adivinha, tem exceção. Na verdade, não é bem uma exceção, é uma regra, mas é que aí ela mistura duas coisas. Gente, derivados de 3 palavras. Tá assim, ó. Derivados de cheio, da palavra cheio, da palavra mecha, de pedaço de cabelo, de mecha de pelo, assim, de, né, mechinha, enfim. E os derivados é charco. Agora, claro, aqui eu não sei até que ponto vocês usariam. Tudo que for derivado de cheio, da palavra cheio, é com CH, porque aí entra no caso das primitivas e derivadas. Tudo que for derivado de mecha de cabelo, aí a mecha do cabelo, vou mechar o cabelo. E tudo que for derivado de charco, isso entra dentro, meus queridos e minhas queridas, da regra das primitivas e da regra das derivadas. Porque a primitiva é com CH, então a sua derivada é com CH. É o caso, por exemplo, da enchente. Começa com EN, mas não é. É escrita com X, tá? Começa com EN, mas não é escrita com X. É o caso, por exemplo, da mecha. Mecha acho que não precisa nem colocar nada, porque é mecha, mechado, enfim. Mas o charco é o caso do encharcado. Charco é um banhado, né? Opa. Enchente, o verbo encher com CH, por quê? Porque são derivados de cheia, de cheio. Então, a derivada é a primitiva. Por isso que a gente chama a atenção dos alunos. Além disso, meus queridos e minhas queridas, vocês têm o uso do G. Que, na verdade, a regra do uso do J é uma regra meio asquerosa, né? Porque diz que se usa J nas palavras em tupi. A gente não fala tupi, né? Eu não sei se vocês falam, eu não falo. Eu acho mais fácil lembrar, então, que a gente saiba que é sempre escrito com G, porque a regra do J ela está mais associada a outros processos, de palavras de outra origem. Então, o G, ágil, ígio, vamos botar, ágil,
égio, ígio, ógio, úgio. Então, nós temos aí as palavras, pessoal, que são escritas de uma maneira e a pronúncia não pode nos atrapalhar aí, que é o caso do ágio, égio, ígio, ógio, úgio. Então, aqui vocês têm o pedágio, o estágio, ó, estágio, né? Um estágio avançado. Olha lá. O privilégio. Privilégio. O vestígio. O prestígio. Tá na dúvida? Ágio, égio, ígio, ógio. O colégio, o relógio. Opa. Colégio. Vou botar aqui. Eu ia falar colégio, falei colégio ali. Olha ali o relógio. Olha aqui, ó, o refúgio. Então, aqui nós temos decoreba. Decoreba, vale a pena. Faz a decorebinha. Ágio, égio, ígio, ógio, úgio. Barbadinha. Da mesma forma, eu posso decorar outra sequência com G, que é o agem, o igem e o ugem. Então, esse final aqui é o final com G, que é o caso da viagem, substantivo, tá? Porque eu tenho viagem com J, mas aí é verbo. É o caso da vertigem, da foligem, ó, da ferrugem. Certo, pessoal? Então, nós temos esses casos aí. Ah, outra coisa. Aqui tem um caso de exceção. Dois casos, mas eu assim, ó. Eu falo só pra, como é que eu digo? Descargo de consciência. Eu acho que vocês não vão escrever e tão pouco uma prova vai exigir de vocês. Ah, não, a gente não vê esse processo aí. Mas, enfim. Tem dois casos, que é o caso do pajem e o caso do lambugem. Claro, né? Desculpa. O viagem com J, eu não sei se... Eu acho que eu falei na última aula para vocês isso. O viagem com J é o verbo. Então, por exemplo, assim, ó. Espero que eles viajem. Viagem hoje, por exemplo. Ah, espero que eles viajem hoje. Aí eu tenho um caso de viagem com J. Mas o pajem é com J, lambugem é com J. Pajem é o acompanhante. Que nem tem a dama de honra, tem o pajem, né? Um termo medieval. Daí a palavra pajador, né? Eu não sei se vocês veem na literatura, vocês não veem, né? Quando é que vocês começam a literatura aqui com o Alexandre? Como é que começa a literatura? Começa onde a literatura de vocês? No Brasil? Ah, é, vocês não veem. Porque antes do quentismo, gente, Portugal tem o trovadorismo. É, mas a gente não estuda, a gente não nem passa para os alunos, assim, de forma geral, porque o trovadorismo, gente, quem exigia há muitos anos era a URGS, o trovadorismo, e exigia conhecimento de literatura portuguesa, tá? Não brasileira. Mas ninguém pega. Mas aí aparece lá nas poesias, o trovadorismo, vocês encontram bastante, o pajem, né? Lambugem é de lavagem, lambuzeira como é que a gente diz? Coisa que dá para porco, lavagem para porco, de se lambuzar, enfim. Então, essas duas palavras que são agem, mas não são com G. Mas eu não vejo, pessoal, alguém escrevendo isso aí. Não vejo problema. E repito, as questões de URGS que nós tivemos e faz muito tempo, quem vai fazer, quem é que faz URGS? Eu sempre pergunto e nunca lembro. Tá,